Oi, gente! Esse vai ser um vídeo do primeiro livro que eu vou fazer resenha aqui pro canal. E é muito mais do que uma resenha, na verdade. Eu vou falar o que eu tirei do livro e também alguns temas que são importantes pra gente debater. Pode ser que tenham outros, né, que não passaram assim pelos meus olhos, que eu não extraí disso. E aí eu gostaria que vocês falassem aqui nos comentários. Depois, se vocês têm outros temas, outras coisas que vocês viram, gostariam de compartilhar sobre esse livro, que é maravilhoso, aqui comigo pra gente debater. Mas, vamos lá. Esse é um livro bem gostosinho, aqueles romancezinhos bem legais, que não dá vontade de você parar de ler, que é aquela coisa bem leve, sabe? Eu adorei, do início ao fim. Confesso que eu, pela capa, eu achava que ia ser alguma coisa assim, mais clichêzinho, sabe? Mas a história me surpreendeu e eu amei. E o livro é esse aqui, Teto para Dois, de Beth O'Leary. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Esse livro é o primeiro dela, inclusive. E ele é muito, muito, muito bom. Sério. Ele prende você do início ao fim. Então, a personagem principal se chama Tiffy. E aí ela termina um namoro, aquele namorozinho que já não ia dando certo. Ela termina um namoro e ela precisa de um lugar pra morar. E aí ela vai em busca desse lugar pra morar. Do outro lado, o outro personagem principal, que é o Leon, ele tá precisando de grana. E aí o que é que acontece? Ele resolve alugar a cama do apartamento dele pra alguém ir morar lá. Só que o detalhe, ele aluga a cama, mas a pessoa que alugar só dorme de um lado da cama. Que, no caso, quem alugou? Tiff. Aí, no início, os amigos dela vão lá, né? Dar uma olhadinha no apartamento que ela vai alugar. Só que ela não tinha outras opções, né? Pra alugar. E aí, os amigos dela vão com ela lá. O Gert e a Mo. Não, Gert e Mo, que é o homem. E aí, eles vão lá e a Gert, ela já não gosta muito assim, sabe, do apartamento e fica meio que, você vai ficar aqui e tal. Só que aí no fim ela fica no apartamento. No caso, a Tiff, ela trabalha numa editora e o Leon, ele trabalha como enfermeiro no hospital. E aí ele passa os dias no hospital e no fim de semana ele fica com a namorada dele. Aí nisso, o trabalho dele é bem corrido, demanda bem muita coisa, e o de Tiff também. Aí eles não se encontram nunca. O que acontece? Para eles resolverem as coisas que tem dentro da casa, do apartamento, e decidirem, né, as coisas em conjunto, porque ela tá sendo inquilina dela e tal, aí eles começam a se corresponder por post-its. Isso aqui, eles começam a se corresponder por post-its. Ficam colocando post-its nas geladeiras. E aí começa uma amizade, eles começam a interagir de uma forma engraçada. E aí eles se tornam amigos através dos post-its que eles colam na geladeira. E aí vai se desenvolvendo uma coisa bem legal e no fim o que é que acontece? Eles ficam juntos. Mas antes disso, uma das lições que a gente tem para tirar desse livro é que a Tiff, ela sai de um namoro abusivo. Ou seja, ela vivia com uma pessoa que fazia mal a ela e mesmo depois do término, né, mesmo quando ela vai morar lá no apartamento do Leon, esse ex-namorado dela fica perseguindo ela fica se sentindo mal e até tem uma frase, ela fala assim: quero consertar o que quer que o meu ex tenha feito comigo. E aí, você vê que apesar dela ter amigos que eram bem protetores, que eram legais com ela, que ajudavam ela, que estavam ali com ela sempre, ela tomou a iniciativa de não passar mais por aquilo. E aí ela resolveu seguir em frente, mesmo com toda a problemática do ex-namorado dela que vivia perseguindo ela. E aí ela decidiu por ela sair disso. Então, essa parte do livro, ele tira uma lição, né, assim, de que muitas vezes você tá diante de um problema, diante de um relacionamento ruim, de um relacionamento abusivo, e eu sei que deve doer, né, deve ser ruim e tal,
Mas, como o livro fala, né? Ela fala assim: eu quero consertar o que quer que o meu ex-namorado tenha feito comigo. Ou seja, ela se coloca no lugar de ação, né? Ela tem a ação e ela resolve mudar a vida dela, mesmo com tudo que tinha acontecendo. E aí, continuando, é que o Leon, ele é uma pessoa super fofa, um docinho de coco. E aí, ele é muito querido com os pacientes do hospital onde ele trabalha. Ele trata as pessoas da melhor maneira. Essa também é outra lição que a gente tem que tirar do livro, que é tratar bem sempre que a gente for ajudar, quem a gente for acolher. Na verdade, todo mundo, né? Mas quando a gente trabalha, a gente sempre tem que tirar o melhor da gente, né, para as pessoas. Por mais que seja cansativo, por mais que seja difícil, mas a gente sempre tem que tentar dar o nosso melhor. E aí ele é essa pessoa, ele ajuda os pacientes, ele escuta as histórias, ele faz amizade. Inclusive, tem um paciente, que é o senhor Prior, que ele tenta achar o amor dele, que é o senhor White. E aí, ele começa tentando buscar esse senhor White junto com a namorada dele, a Kay. Só que aí, no meio do tempo, ela fica chateada, porque diz que ele não tem tempo pra ela, e tal, tal. E eles terminam o namoro. E aí, quando é depois, como ele estava conversando com a Tiff por postinho, ajuda ele a procurar o senhor White, e aí você já vê outra forma de ajuda, porque a Kay tava tentando ajudar ele, mas por obrigação, sabe? Porque era namorada dele, porque ia fazer isso com ele. Mas a Tiff, ela realmente tem vontade de ajudar o senhor Prior a encontrar o amor dele. Porque ela fala assim, tomara que encontre o senhor White, porque o senhor Prior é um fofo, ele merece. E aí eles vão para outra cidade procurar o senhor White, encontram ele, depois ele faz uma surpresa pro senhor Prior. E a história é bem fofinha, assim, em várias partes, sabe? Aí na questão do irmão do Leon, né? O nome dele é Hit. E aí ele foi preso e o irmão tenta provar a inocência dele para fazer com que ele saia da cadeia, né? Do presídio. E aí uma pessoa que vai ajudar ele, antes ele ficava tentando, não conseguia, já tinha gastado até economias e tudo mais, não conseguia ajudar o irmão. Mas ele sempre ficava nessa vontade de ajudar. Como ele é fofinho, né? Ele sempre quer ajudar todo mundo, seja no trabalho, seja fora, seja a família. E aí, a pessoa que vai ajudar ele é a amiga da Tiff, no caso, a Tiff vai ajudar ele quando ele começa a contar por post-its o que tá passando, as preocupações e tudo mais. E aí, a Tiff fala com a amiga dela, a Gert, que é advogada, e aí ela tenta ajudar ele da melhor forma possível. Aí ela começa a trabalhar no caso do Hit e tudo mais, e aí consegue ajudar ele a sair da cadeia. Esse é o primeiro livro da Beth, nesse sentidozinho assim de romance e tudo mais. Virou até uma série da Paramount, acho que é assim que fala. Virou uma série e até a atriz Jessica Brown, que fez uma das irmãs de Downton Abbey, a Lady Sybil em Downton Abbey, que é uma outra série maravilhosa. E essa atriz é fantástica, né? Então, acredito que... Eu não assisti a série ainda, mas vou tentar assistir. Eu acredito que vai ser fantástico, porque a atriz é maravilhosa. Acredito que o resto do corpo também, o elenco em si, seja maravilhoso. Mas, voltando pro livro, né? Esse livro é fantástico, assim. Muito, muito bom. Da Beth O'Leary, eu tenho um outro livro também, que é muito bom. É fantástico. O nome do livro é Na Estrada com o Ex. É bem legal. Eu até tentei fazer a resenha dele antes do que esse, só que eu achei esse melhor e tal. Inclusive, esse livro aqui, ele foi feito pela editora Intrínseca, que é a minha favorita, né? Eu tenho mais livros dela, justamente por conta dos temas, né, do infanto-juvenil, porque a Intrínseca é bem forte nessa questão de livros infanto-juvenis, romancezinho e tal. Ela segue muito esse nicho de literatura.
E aí eu amei. Não sei que nota vocês dariam, mas a minha nota é 10 pra esse livro aqui, é perfeito.